Pronto. O tema da aula de hoje, gente, vai estar voltada à reflexão acerca do desenvolvimento do ser humano. Será que nós somos gênio ou somos monstros? No sentido de estarmos inseridos na sociedade, vivermos no mundo e, ao mesmo tempo, não destruirmos o mundo em que estamos inseridos. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o pensamento antropológico de Sartre, que pensava um pouco sobre o ser humano, a vida humana a partir da perspectiva da liberdade e da escolha, liberdade enquanto responsabilidade. Na aula de hoje, a gente vai ver justamente um pouco a diferença disso, a partir do pensamento de Ofran, em que ele vai falar um pouco sobre essas características nossas, que nos levam muito a um desenvolvimento acima da média em relação aos animais, e ao mesmo tempo um pensamento um pouco, algumas ações que são bem contraditórias e nos leva a perceber e a pensar o ser humano como um animal ou um ser que não se desenvolveu tanto. Eu coloquei lá no grupo da sala para vocês os pets complementares, tá? Tanto um como dois, está lá no formulário para você estar respondendo. Hoje eu vou, assim que acabar essa aula, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e disponibilizar lá no YouTube, na sala de aula também do Google para vocês. Então vocês vão conseguir ter acesso lá também, tanto pelo aplicativo da Conexão Escola 2.0, como também pela o aplicativo do Google Sala de Aula. Então, podem acessar em qualquer um dos dois. Vou projetar aqui agora a minha tela para poder estar explicando para vocês esse tópico. Só um minutinho. Não, não é esse aqui não. Essa é a Sansa, tá, gente? Acordou agora e tá aqui no momento raiva dela. Bom, tá aí. Tá, deixa eu entrar aqui no celular, que aí dá para me acompanhar com vocês aqui também, fica um pouco mais... Pronto, participando. Só um minutinho. Bom, vamos... Bom, então tá aí. Então eu desenhei do gato tirando um selfie, que é bem irônico, porque gato não tira selfie, né, gente? Mas serve pra gente poder pensar aí, tirando ainda junto com os cachorros ainda. Mas só pra gente, de maneira cômica, pensar um pouquinho a questão do próprio ser humano ou dos animais com características humanas. Bom, a primeira coisa é a etimologia. É um ramo do conhecimento cujo a pesquisa, o objeto, é pesquisar as origens de determinados fenômenos. Etimologia também está muito ligado, por exemplo, qual que é a etimologia da palavra tal, ou qual que é a etimologia de tal estudo, no sentido de buscar ali a origem, origem, logia, estudo, estudo das origens, para a gente poder entender. Fisiologia. Fisiologia. Estuda as funções do funcionamento dos seres vivos. Como e de que maneira os seres vivos funcionam. Quando eu vejo aqui a palavra fisiologia, eu lembro que tem na fisioterapia, uma disciplina que é fisiologia humana, que aí vai ver como vai funcionar e como estão os músculos humanos e como eles funcionam no próprio corpo, para a gente poder entender e, ao mesmo tempo, estar amparando a partir de métodos fisioterapêuticos. Bom, seriam um pouco essas funções.
Estudos culturais, basicamente seriam as influências da cultura para o desenvolvimento do ser humano que está sempre inserido em uma sociedade e que essa sociedade acaba imprimindo características e maneiras de se relacionar para esses homens. Aí tem o conceito. Campo de investigação de caráter disciplinar que explora as formas de produção ou criação de significados, difusão dos mesmos nas sociedades atuais. Tem uma diferença entre instinto e cultura, e geralmente eu trabalho isso no segundo bimestre, com o pessoal do segundo ano. Qual que é a diferença, quando eu estou com o livro didático? Qual que é a diferença entre instinto e cultura? Os animais agem por instintos, o ser humano já se desenvolve a partir daquilo que seria a sua cultura. Vamos pegar aí como exemplo a questão da própria maneira de falar, por exemplo. Quem já viajou aí, quem saiu daqui, por exemplo, para cá, tu foi a Brasília, viu que o pessoal de Brasília fala muito tu, e nós não falamos tu, nós falamos você ou você, e eles já falam muito tu. Culturalmente, essa é uma influência, uma maneira de falar própria deles, que é diferente da nossa. Só um minutinho, alguém querendo entrar aqui. Que é diferente da nossa, só para a gente poder entender que a questão da cultura, ela está muito associada a um espaço geográfico e a um lugar de relacionamento ou de relação entre as pessoas. E ela imprime nas pessoas uma ação, uma forma de se relacionar de maneira bem tranquila. Ou tranquila ou não, mas acaba impondo. Os animais, por exemplo, já agem por instinto, indiferente do lugar que eles estejam. O cachorro vai latir, o gato vai miar, a vaca vai mugir, sucessivamente. Não importa se a vaca esteja aqui no Brasil, na Holanda, na França, onde é que ela esteja, ela vai ter sempre ações, características próprias da vaca, no sentido dela viver por instinto, diferente de nós enquanto seres culturais. Dando esse exemplo estrangeiro, vamos pensar que para nós uma bebida bem corriqueira é o café, que eu estava até tomando aqui no início da aula. Já na Inglaterra o pessoal toma muito chá. E culturalmente isso é mais uma bebida local deles do que nossa enquanto país latino-americano. Sociobiologia. Estuda bases biológicas do comportamento sociais dos animais e, por extensão, dos seres humanos. Sociobiologia. Então, ver como é que os seres se relacionam e, ao mesma forma, percebendo como os animais se relacionam, a gente acaba avaliando um pouco o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. O que nos separa dos babuínos? O que você acha que nos separa, por exemplo, dos macacos? Aqui eu não estou falando em teoria tanto criacionista como evolucionista, tá? Isso aqui é deixar para vocês discutirem com a professora de biologia. Eu estou conversando com vocês enquanto um ser que tem algumas características parecidas com as nossas, enquanto hominídeos. Andar em duas pernas, ter uma característica próxima da gente. O que nos separa dele é só o conhecimento, a postura, a racionalidade, a linguagem ou a cultura. Todos esses aspectos. Nós somos um ser que tem maior uso do cérebro, consequentemente, nós conseguimos absorver, desenvolver e transmitir conhecimento. A nossa postura, ela é uma postura ereta, uma postura que traz em si uma maior aptidão para se adaptar aos terrenos e, ao mesmo tempo, à nossa cultura e à nossa sociedade. A nossa racionalidade, ela nos potencializa a desenvolver meios e suplementos, ou até mesmo assim, ferramentas que possam e muito ampliar as nossas capacidades racionais. A nossa linguagem é um meio de transmissão de conhecimento, de vontade e de relação. Vocês já pensaram como seria difícil a nossa vida sem a linguagem? Como seria impossível a transmissão do conhecimento sem a possibilidade de codificar em letras a nossa forma de expressar o nosso querer e até mesmo o nosso relacionar de maneira bem simples, só para a gente poder entender o tanto que a linguagem é algo presente e é algo essencial para a nossa vida hoje. E, por fim, a cultura, que acaba transmitindo para a gente um pouco alguns comportamentos ou ações que sejam basilares para a nossa vida enquanto sociedade. Aí vai apresentar, né? O macaco permanece prisioneiro de sua bestialidade. Esse seria seu estado de natureza. Ele vive ali preso, ou não é nem preso, ele vive ali, de certa forma, determinado pelo seu instinto. Seu estado de natureza que vai afirmar e, ao mesmo tempo, demonstrar como e o que fazer e quando fazer. O ser humano,
O homem e o chimpanzé se separam radicalmente quando se tratam de necessidades espirituais. Também. Aí é um aspecto que não foi destacado no primeiro quadradinho, mas que é bem marcante, porque nós temos espiritualidade, nós temos necessidade de estarmos conectados com o transcendente, e o transcendente traz sentido e significado para a nossa existência. Ninguém nunca viu chimpanzé nenhum tendo um altar para adorar. Eles tendo um respeito para com seus mortos. Eles tendo uma preocupação para com a sua família, sejam filhas, esposas, maridos, filhos, não existe essa preocupação. Essa é uma necessidade que nós temos e que a religião e que a espiritualidade muito trabalham em nós, a partir de uma necessidade que é necessariamente humana. O chimpanzé é movido por instintos, eu falei, impulsos. Nós não, somos sempre movidos pela racionalidade. A racionalidade, troca de posições intelectuais, opiniões, pontos de vista. A racionalidade nos permite, às vezes, alterar a nossa forma de pensar de maneira diametralmente oposta à que pensávamos antes. Vamos pensar aí quando vocês começaram a estudar no ensino fundamental. Vocês acreditavam em algumas coisas que o ensino fundamental mostrou para vocês que não eram verdade. E isso não causou em vocês nenhuma depressão, nenhuma crise, nenhuma frustração. Pelo contrário, ajudaram a vocês a crescer intelectualmente e a trocar de posições de maneira um pouco mais racional. Ponto de vista, todo mundo tem o seu, mas a gente tem que saber respeitar uns aos outros para a gente poder estabelecer diálogos e, a partir desses diálogos, ampliar a nossa condição racional de nos relacionarmos com as pessoas. O ser humano, a linguagem, coloquei para vocês, possibilita e apela aos valores morais, religiosos, políticos, estéticos e filosóficos. A partir da linguagem, nós conseguimos transmitir tudo isso. E, ao mesmo tempo, a partir da linguagem, nós conseguimos nos fazer ser entendidos. Sem a linguagem, o ser humano não se desenvolveria de maneira plena. Então, por isso, a evolução do ser humano se dá justamente, ou se dá também, pela transformação dos ambientes. Aí é uma diferença que eu falo entre cultura e natureza. Nós não vivemos em um estado de natureza, nós vivemos em um estado cultural, porque ao nosso redor tudo é transformado, tudo é mudado. Eu não estou sentado no chão, dando aula para vocês debaixo de uma árvore e falando assim simplesmente sem utilizar nenhum meio tecnológico. Eu estou na minha casa, feita de alvenaria, de tijolo, cimento, utilizando de energia solar, sintética, energia elétrica, sentado em uma cadeira de plástico, né, com pés de madeira, mas que me dá conforto. Então, o que eu tenho aqui de natural no meu escritório, para poder estar ministrando a aula para vocês? Quase nada, né? Tudo aqui é sintético, tudo aqui é transformado, tudo aqui foi feito, pensado justamente para me dar mais conforto e me dar possibilidade de desenvolver meu potencial intelectivo. Só dando para vocês esse exemplo, que enquanto seres humanos, nós transformamos o meio. O exemplo melhor que eu tenho para vocês é quando vocês vão na cachoeira, quem já foi, ou quando vocês vão numa roça, por exemplo, no rio. O ser humano ele não é igual uma vaca, ou um boi, ou um outro animal. Quando vocês levam um cachorro, por exemplo, ele chega em qualquer lugar, já deita ali, já se encosta e está feliz. O ser humano não. Ele tem que achar um lugar que esteja um pouco mais limpo, que tenha sombra. Ele vai tirar alguns gravetos, já dá uma limpada ali para ele, já estende um pano no chão, já, se não tem uma churrasqueira, ele já leva alguma coisa ali para juntar umas pedras, acende um carvão, ele vai queimar a carne, né? E vai alterar ali aquele meio, aquele espaço, para ele ficar ali durante 2 horas. Ele não chega naquele espaço in natura e senta e curte ele, não. Ele tem que transformar ele ali para ele se tornar um pouco mais aconchegante para ele. Se não tiver pedra para ele sentar, ele busca um toco de pau, busca um tronco, já senta ali em cima, ou já leva suas cadeiras, ele já leva um cooler ou uma caixa térmica, né, uma caixa de isopor cheia de bebida gelada para estar bebendo. E ele vai ficar ali durante 2, 3 horas, mas ele não fica naquele espaço in natura. Ele vai ficar naquele espaço que ele vai transformar para ele ficar durante um tempo, depois ele vai embora. Só para a gente poder entender que o ser humano não convive em espaço in natura, ele sempre vai transformar, sempre vai gerar cultura automaticamente, para ele poder estar inserido, estar se relacionando naquele espaço, naquele local. Isso é ser humano, isso é ser agente, tá certo? Então, isso que nos diferencia, de certa forma, dos animais. Essa perspectiva aí da apresentação, de questionar se somos monstros ou gênio, é no sentido de
ver assim, até que ponto a nossa transformação não destrói o mundo, tá? Porque uma das grandes questões hoje que tem se pensado é essa questão de preservação ambiental no sentido de preservar o mundo em que estamos inseridos, para não causar tanta destruição e não eliminar o ecossistema. Mas na maioria das vezes nós vamos sempre transformar o mundo, porque transformando o mundo nós nos adaptamos para que ele seja melhor moldado para as nossas necessidades. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pronto. Então, basicamente, um pouco era isso. Esse tema que eu quis trabalhar com vocês hoje na aula, para complementar o PET que vocês já tinham feito. Eu já coloquei lá na sala para vocês o link com o formulário da segunda semana e da primeira semana também. Eu vou agora baixar esse vídeo lá e colocar no YouTube, disponibilizar lá na sala para vocês e vou postar daqui a pouco. Aí eu vou colocar tanto o PET PDF, o formulário de novo e o link dessa gravação que vai estar disponibilizado para vocês lá no YouTube. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Então, obrigado a vocês pela presença e por hoje é só. Obrigado, Gabriela, Luan, Micael, Ana Carolina, Laura e Augusto. Deixa eu só fazer chamadas suas aqui, né? Vou tirar uma foto suas aqui que já dá para mim lançar isso da presença suas. E aí depois vocês avisam os coleguinhas que quem tá faltando não vai ter presença, tá, gente? Porque, como tudo vale nota e tudo vai valer presença também, então é importante participar, como vocês também estão participando. Beleza? Certinho, então? Então, tudo de Certinho. bom. Falou. Falou, Luan. Obrigadão, viu? Valeu. Nada. Até mais, Gabriela, Micaela, Laura. Bom dia, professor. Boa próxima aula para o senhor. Obrigado. Você também. Bom final de semana, Laura. Obrigada para o senhor também. Tchau, professor. Tchau, Gabriela. Tudo de bom. Obrigado, você também.